Olá, tudo bom? Eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre vontade, sobre força de vontade também. É um grupo que assistiu uma live minha onde eu falava sobre hipnoterapia e eu expliquei um pouco sobre o modelo da mente, dizendo algumas funções da nossa mente consciente, e eu falei sobre uma das funções que é a força de vontade. E aí uma pessoa, né, e mais um grupo que ela estava representando pediu para que eu falasse sobre vontade. O quanto que essa pessoa estava comentando assim, o quanto que é difícil você manter a força, né, da vontade, ou seja, você seguir um propósito que você defina seguir, né, seja ele qual for. E aí, então eu achei bacana até gravar aqui um vídeo para poder abranger, né, um número maior de pessoas ouvindo um pouco sobre isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar sobre repetindo a ideia do modelo da mente, que da nossa mente consciente, a gente tem uma função da força de vontade. Pois bem, ok. Entendendo que a vontade é uma faculdade da alma. Entende? Então, assim, além da força de vontade ficar em nível consciente, no nosso racional, né, no que eu digo meio que da boca para fora, às vezes, assim, muito mais racional, ele também tem uma raiz na minha alma, ele tem uma raiz no meu subconsciente, lá dentro, né? Então, quando a gente. Imagina você, por exemplo, que você tenha uma Ferrari, né? Eu quero comparar a ideia da Ferrari para te dizer o seguinte: que a vontade é algo que você possui e que é muito potente, mas que a gente não necessariamente utiliza a potência total da nossa vontade, que é uma pena. E que a ideia é que a gente comece a utilizar. Eu estou aqui para tentar colaborar um pouco com isso. Já peço, inclusive, para que você pegue uma caneta, um papel, para você fazer umas anotações. Eu quero deixar 3 reflexões para você, para te ajudar como um exercício prático mesmo. Ou você faz no teu celular, ou no bloco de notas aí do teu celular, como você quiser. Mas então, imagina que você tem uma Ferrari, essa Ferrari é muito potente, como todo mundo sabe, né? Não sei quem aqui tem uma Ferrari, mas a Ferrari ela tem uma média aí de você pode chegar a mais de 300 quilômetros por hora, né? A potência dela, vou aqui chutar, em torno de 490, 500 cavalos, então assim, é muito potente. Imagina que você tem então essa Ferrari e você não utiliza essa Ferrari em toda a sua potência, você deixa ela é, a 80 quilômetros por hora, você não movimenta ela com tudo que ela pode te oferecer. A nossa vontade é por aí também. Então, para que a gente possa usar a nossa vontade como uma Ferrari da potência máxima, a gente precisa treinar, educar a nossa vontade. E como é que eu faço isso, né? Essa é a ideia que eu trouxe aqui para vocês, que eu quero compartilhar com vocês, é ajudar vocês a iniciarem um processo de, de assumir para você o que necessariamente você quer para te ajudar a incitar a sua vontade. Porque vamos combinar uma coisa, ninguém aqui, se alguém pensar diferente do que eu vou te dizer, depois manda para mim uma mensagem que eu quero saber. Quem aqui acorda amarradão, assim, dizendo, nossa, que apetite para comer uma alface, adoro alface. Você pode até gostar de alface, mas assim, acordar com desejo de alface, acordar com desejo de ler aquela matéria que você precisa estudar, que não é fácil de você absorver, ou de um idioma novo, seja o que for, entende? Assim, ó, aquela vontade de alguma coisa desafiadora, você até pode querer, porque você está impregnado de um propósito, mas você não acorda, vou fazer isso, amarradão, não faz isso. Né? Então, a gente precisa instigar a nossa vontade, educando a nossa vontade, adestrando para que a gente possa movimentar internamente, já que ela tem uma raiz na alma, com a nossa verdade interna. Porque quero que vocês saibam de uma outra coisa: todos nós somos constituídos de verdade. A nossa base é verdadeira. Entende? Então, assim, quando a gente tem uma fala que não está coerente com essa minha verdade interna, naturalmente eu digo que quero uma coisa, a minha vontade verbal vai para cá e a minha vontade interna vai para lá. Por isso que a gente não consegue se manter, às vezes, num propósito, certo? Na hipnoterapia, inclusive, eu trabalho muito isso, onde você, no processo de regressão da hipnose, a gente vai entendendo quais são as suas verdades do seu inconsciente para entender quais foram os registros que você teve que estão te levando a lados opostos do que você diz querer, que a sua força de vontade, o consciente quer te levar, né? Diz querer te levar.
Então, é muito importante. Mais uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês. Semana passada, um paciente meu, a gente estava falando sobre isso, sobre vontade, força de vontade, e ele me trouxe uma frase que eu achei muito interessante, que ele falou assim, ó, eu até tenho vontade, ele ouviu em algum lugar, né? Eu até tenho vontade, eu até tenho força de vontade, mas eu não tenho vontade para ter força. Eu achei muito interessante porque é mais ou menos isso, né? Porque não brota. A gente precisa instigar, a gente precisa trazer o motivo para, né, para movimentar dessa forma. E aí existe uma proposta da psicologia motivacional, que é de um autor, inclusive é um livro, é de um autor, eu acho que ele é francês, se eu não me engano, ele é filósofo, ele é psicólogo, é o Paul Diel, esse é o nome dele, que ele traz a proposta de você injetar ânimo na sua vontade, a proposta de você de fato educar a sua vontade. Né? E ele traz algumas reflexões que até casam muito com o que eu utilizo no processo de coaching com clientes de coaching. Então, assim, quando você percebe e entende o que você realmente quer, mas assim, gente, é verdadeiramente, entende o que você verdadeiramente quer e por que você quer essa coisa que você diz querer verdadeiramente, você ajuda, inicia um processo de instigar a sua vontade. É o tal adestramento que eu estou me referindo, certo? Então, para a gente começar assim, com as reflexões de uma forma objetiva, né? Que você deve estar querendo já saber como é que você faz isso. A primeira coisa que eu quero que você pense que coloque, você pode fazer no formato de uma planilha, onde você vai colocar 3 colunas, ou você pode usar uma página para cada pergunta, reflexão que eu vou passar aqui agora, tá? Então, assim, a primeira é, o que verdadeiramente eu quero? E quando eu digo isso, quando eu pergunto isso para você, é assim, ó, são aquelas coisas que você sabe que vem adiando há muito tempo. Sabe aquela coisa que você sabe que você precisa fazer, mas ao longo de anos, de meses, você vem adiando. Então, quais são essas coisas que são realmente importantes e valorosas para você? Relaciona, não faz com pressa. Coloca tudo em todas as áreas da sua vida, sabe? Coloca todas elas. E se conscientizando, é isso que eu realmente quero. Com isso, você vai começando a fazer checagens internas também. A outra coluna, você vai colocar por que eu quero cada uma dessas coisas que eu estou dizendo que eu quero. Fale de motivo, fale de sentido, porque qual o propósito? Como é que vai ficar a minha vida se eu realmente seguir fazendo o que eu digo que quero e tiver os resultados? Então, por que eu quero? O que a realização dessas coisas vai me trazer? Então, vai registrando tudo isso de novo, sem pressa. Acho até melhor fazer em folhas separadas, cada reflexão numa folha, para você poder desenvolver, ter espaço para desenvolver. Então, repetindo, a primeira é o que eu verdadeiramente quero, quais são aquelas coisas que eu sei que são importantes e que eu venho adiando ao longo de anos. Isso pode ser qualquer coisa, tá, gente? Até assim, como eu me relaciono, se eu tô preferindo sempre ter razão ao invés de ter bons relacionamentos, pode ser. Então eu quero bons relacionamentos. Então pode ser uma coisa que você queira. E a outra é, por que eu realmente quero? O que essas conquistas, se eu conseguir, vão me fazer ser o quê? Minha vida vai ser como? E a terceira reflexão é assim, ó, quais foram as coisas, os obstáculos, né, que eu permiti que ficassem no meu caminho para eu não realizar essas coisas que eu digo que quero. Então, quais foram as coisas que eu escolhi fazer ao longo da minha vida ao invés de seguir o que eu queria. Então, nesse momento, você vai dizer para você vai assumir, confessar para você o que você decidiu amar, sabe? O que você decidiu fazer ao invés de seguir com o que você tinha de proposta. Tá bom? Então, assim, ó, terceira, vou repetir. Quais foram os obstáculos que me tiraram do caminho? E aí, quais são esses possíveis obstáculos que eu posso dar de exemplo? Eu dormi demais, eu preferi deitar ao invés de malhar, eu preferi jogar ao invés de estudar, eu preferi ter razão ao invés de me relacionar, eu preferi ser compreendida do que compreender. Tem uma série de coisas, dependendo do que você quer, mas eu quero que você liste mesmo, né? Quais foram as coisas. Outra coisa importante, se você escolheu cuidar da família e hoje está perdido em relação à vida profissional, a família foi o que você escolheu. Então, a família, não vou chamar de um obstáculo ruim, um obstáculo até edificante, né? Foi uma escolha que você teve no momento da sua vida. Mas a partir de agora, né? Você precisa ter consciência de como é que foi a escolha do passado.
Então, edificante ou não essas escolhas, ou ociosas também, que podem ter sido, né, como não ter feito nada ao invés de fazer coisas importantes, eu quero que você relacione, porque eu preciso que você entenda o que é isso em você. Entende? Onde é que tá a dissonância? Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas é isso, porque eu preciso entender por que eu digo que quero ir para cá e por que eu vou para cá. Gente, a gente sabe o que faz, nós somos seres pensantes, né? Por que isso acontece? Tem muita explicação na hipnoterapia, como eu falei há pouco, mas eu quero trazer uma outra fala para vocês aqui, né? Porque mesmo que você faça um tratamento na hipnoterapia ou na psicoterapia, você vai precisar trabalhar ainda a tua vontade, né? Você precisa ter essa força de vontade, porque a tua força de vontade então vai ter caminho livre interno, porque você vai já ter feito essa limpeza, esse alinhamento com a tua verdade interna. Entende? Porque a verdade interna ela é muito poderosa. Ela não aceita mentiras. Então não adianta você dizer que você quer uma coisa se você não está alinhado com ela, porque você vai para outro caminho, entende? É simples assim. E quando você for definir o que você realmente quer, na primeira pergunta, na primeira reflexão, e me falar assim, mas eu não tenho ideia do que eu quero. Eu não quero que você pense em nada muito grandioso, não, tá? Tô falando de relacionamentos, de novo comportamento, de novas conquistas, de novas habilidades. E vou dizer outra coisa, gente. A gente sempre sabe o que a gente quer. A gente sabe. Então, sabe, veja o que vai te fazer ser uma pessoa melhor. A pessoa que você deseja ser, o estilo, o jeito, como é que é? Então, desenvolva por aí. Né? E a outra coisa a gente também sempre sabe o que é certo e o que é errado. Então, a gente sabe o que nos fez na terceira pergunta. Quais foram os obstáculos que me tiraram do caminho para seguir com o que eu queria. A gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. Né? Então, nós temos a nossa essência é de saúde, é saudável, é de bondade. Aristóteles já dizia isso. Nós somos constituídos de bondade, de verdade e de amor, sabe? De gratidão, de coisas boas. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. Aquela coisa que a gente às vezes fala, nossa, eu tive aquele comportamento, ou aquele obstáculo que me tirou do que eu queria, eu não tinha ideia que ia me levar para esse caminho. Não consigo acreditar muito nisso, sabe, gente? Porque dizer pra mim que você fez um erro, você se arrependeu e que naquele momento era o que você queria fazer, você estava seduzido por aquilo, ou porque você entendia que era o que você ia te satisfazer, ia te dar gratificação momentânea, ok, e se arrepende para fazer diferente. Agora, dizer que você não sabia o que estava fazendo, não subestime você, não subestime a sua psicóloga, né? Não subestime as pessoas, a humanidade, porque você sempre sabe o que é certo e o que é errado. Mas você pode escolher fazer o errado e até se arrepender depois, ok, mas não diga que você não sabe o que estava fazendo. E esse exercício ele ajuda você a ter mais consciência, a você entender o que você quer, por que você quer e o que te tirou do que você queria. Então faça de verdade. Se você realmente parou para ouvir esse vídeo, é porque você está querendo talvez repensar sobre a sua vontade, sobre como educar mais a sua vontade, porque a gente pode fazer isso. É um músculo que a gente treina. Então você pode fazer isso. E quando a gente inicia esse processo de visitar e treinar a nossa vontade, de educar a nossa vontade, a gente está tendo mais recursos para transcender, porque somos seres que transcendemos. Nós transcendemos aos nossos instintos. Então, quando eu consigo entender como é que eu instigo a minha vontade, como é que eu treino, coloco ela mais disciplinada, eu tenho mais chances de seguir nos propósitos que eu venho dizendo. Eu paro de fingir, entende, para mim. E quando eu digo fingir, não é totalmente consciente, não. Mas se eu digo que quero uma coisa e sigo para outra coisa, eu estou fingindo querer alguma coisa. Então, essa é a angústia que muitas pessoas me procuram dizendo, Ana Paula, eu quero muito tal coisa, mas eu não sei o que acontece. Quando eu vejo, eu estou fazendo outra coisa. Então, tá faltando coerência, né? Tá faltando entender qual é a verdade da tua alma. Então, se você não está hoje pronto para um processo de hipnoterapia ou de iniciar uma psicoterapia, faça esse exercício, que ajuda. Inclusive, eu utilizo mesmo ele no próprio consultório, eu utilizo, né, com os meus pacientes, quando preciso, até no processo de coaching também. O quanto é importante você fazer essa confissão para você do que quero, por que quero, mas não porque da boca para fora não, tá? É de verdade, assim, realizar isso me leva aonde? Então, por que quero e o que me afastou disso? Quais foram as coisas que eu amei e escolhi? Então, essa consciência faz você ter você fica mais instigado, entende? Como se você tivesse, você é carregado para seguir no que você está dizendo que você quer.
Então lembra disso, ó, somos seres que transcendemos aos nossos instintos. E quanto mais eu entendo os meus instintos que me levam para outro lugar do que eu digo querer, eu tenho mais ferramentas para transcender. Eu faço isso mais fácil, mais rápido. Tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que te ajude. Agora faça e eu tenho certeza que vai te ajudar. E se você tiver bons resultados, depois você me conta. Tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.